Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e hoje vamos falar sobre terremotos no Brasil. Será que no Brasil tem terremoto? Vamos nessa? Então vamos nessa, terremotos no Brasil. Antes de mais nada, eu peço para você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal, você me ajuda demais nisso. Certo? Então vamos lá. Terremoto no Brasil? Sim, galera, existe terremoto no Brasil, para quem pergunta isso, né? Mas os terremotos brasileiros costumeiramente são terremotos mais fracos, são terremotos não tão intensos quanto os terremotos, por exemplo, no Chile, no Japão, no Haiti, nos Estados Unidos, no México, enfim. Os nossos terremotos são mais fracos. Em janeiro de 2024, nós tivemos essa notícia sobre um terremoto que aconteceu no Acre. E esse terremoto aí, ó, de 6,5 na escala Richter, que vai de 0 até 10, né? Esse terremoto foi considerado, né, o maior terremoto da história do Brasil. Ele não causou vítimas, inclusive dentro dos terremotos na história brasileira, se eu não me engano, teve só uma vítima, que foi em Minas Gerais, um terremoto mais fraco, que esse causou uma vítima por conta do desabamento da casa, se eu não me engano. E ele foi um terremoto muito profundo, né? O terremoto, quando ele acontece, ele tem uma área de onde ele começa, que chama-se, dentro da Terra, hipocentro. E quando ele chega na superfície, ele toma o nome de epicentro, que é a área onde o terremoto é mais fraco. O hipocentro desse terremoto ele foi bem profundo. E aí a consequência é, esse tremor ele fica mais fraco, né? Então, esse tremor dentro do Acre aí foi um tremor mais fraco porque foi um terremoto mais profundo. Inclusive, isso é natural do Brasil, né? A gente pode observar na imagem aí, ó. Já falei da Karina Lima, que ela é uma estudiosa, uma divulgadora científica sobre clima, né? E aí ela colocou essa mensagem aí mostrando esse terremoto que foi em Taraucá, no Acre, e você vê a profundidade dele, bem mais profunda, inclusive, em comparação com esses outros terremotos que aconteceram aí no mesmo dia. Esse terremoto, galera, ele foi causado pelo quê? Qual foi a causa do terremoto no Acre, né? O terremoto no Acre ele foi causado pelo movimento de placas tectônicas mais distantes. Por quê? Como que acontece o nosso planeta? O nosso planeta, como você bem sabe, né, ele tem um núcleo, e aí tem a subdivisão do núcleo, tem um manto, isso subdivisão, e tem a crosta terrestre. A nossa crosta terrestre, ela está dividida em pedaços que são chamados de placas tectônicas, como você pode ver na imagem. Essas linhas vermelhas aí são as divisões entre as placas. E as placas tectônicas, nessas divisões, é onde acontece o choque delas, ou separação delas, é onde acontece a movimentação delas. Nesse lugar é onde vai acontecer o abalo sísmico, o terremoto ou o maremoto. É onde vai acontecer a atividade vulcânica, é onde vai acontecer a formação de montanhas. Então, é nesse lugar, na linha vermelha, que acontecem esses terremotos. O Brasil, perceba que o Brasil está no meio da placa sul-americana, ele está no interior da placa. Então, por isso que o Brasil não tem terremotos de grande intensidade, porque o Brasil está distante desse local onde acontece o encontro das placas, o limite das placas. Porém, um tremor de terras que acontece aqui, ó, na junção da placa de Nazca com a placa sul-americana, como você pode ver, ó, as duas placas elas vão de encontro uma outra, que aí se chama placa convergente, limite convergente, né? As duas placas indo na mesma direção. Aqui, ó, se esse choque acontece numa região próxima ao Brasil, um tremor pode chegar no Brasil, como foi o caso do Acre. Então, esse tremor foi causado por um terremoto que aconteceu no choque de placas. E aí chegou ao Brasil, obviamente, mais fraca. Perceba só na imagem aí, ó, o Brasil no interior da placa. O Acre é uma região mais próxima ali do choque de placas, então é natural que o Acre tenha esse tipo de terremoto, né? Meio que uma consequência de um choque de placas. Aliás, uma curiosidade, né? Aqui na região oeste da América, né, é onde tem a Cordilheira dos Andes, uma cadeia de montanhas gigantesca em questão de extensão, né? Então é uma grande cadeia de montanhas que ocupa aqui, ó, a parte oeste da América do Sul. E na América do Norte também tem cadeias de montanhas aqui na parte oeste, porque também tem choque de placas. Por outro lado, aqui, ó, lá no meio do oceano, né, Atlântico, nós temos a divisão da placa africana com a placa sul-americana. E perceba que as duas placas estão se separando. O que justifica esse desenho do Brasil se encaixar bem aqui na África, ó, porque um dia os dois já estiveram juntos e agora estão se separando alguns centímetros por ano. Sim, as placas continuam se movimentando. As montanhas dos Andes continuam crescendo, assim como o Brasil continua se separando da África. Aqui nós temos uma imagem mostrando, né, esse processo aí, chama subducção, que a placa mais fina, que geralmente é a placa oceânica, ela vai descer
ela vai afundar e a placa mais grossa, né, que é a placa continental, ela vai subir, formando aqui montanhas, terremotos e atividade vulcânica, como eu falei para você. Beleza? Aliás, curiosidade, eu tenho um vídeo no canal já falando sobre terremoto no Japão, que eu comento também um pouquinho sobre isso. Caso você queira ver, pode ficar à vontade, eu agradeço sua visualização. Nos terremotos do Brasil, então, falando um pouquinho mais sobre eles. Então, esse caso do terremoto do Acre é um terremoto em consequência de um terremoto que aconteceu em outro local, em um choque de placas. Então, ele é meio que um secundário, né? Digamos assim. Um terremoto, então, por proximidade dos países andinos, a América Andina, exatamente, olha, Andes é a região ali onde está a Cordilheira dos Andes, e esse caso foi o caso do terremoto no Acre. Perceba só, né? A América Andina é onde tem a Cordilheira dos Andes, né? E aqui a região, né, onde está o Acre fica aqui no meio da floresta amazônica. Então o Brasil está próximo desta região, né? E aí perceba, ó, que a região, né, onde acontece o terremoto de maior intensidade é aqui, ó, onde tem um choque das placas. O Acre está numa região bem mais profunda aí, essa falha, né, tectônica aqui, essa região, essa fraturazinha aqui, né? Então, o Acre tem terremotos mais fracos por conta disso. Mas tem outros motivos, né? Por exemplo, as falhas geológicas. O Brasil um dia já esteve no limite de placas tectônicas, e quando esteve no limite de placas tectônicas, as placas saíram quebrando a crosta terrestre. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem isso. Essas fissuras nas placas tectônicas, né, elas se chamam falhas geológicas. Isso explica por que, por exemplo, Caldas Novas, que é uma cidade turística em Goiás, tem água quente, natural. Não é por conta de vulcão. A população, em geral, acredita que é por conta de vulcão, que em Caldas Novas tem um vulcão. Não é verdade. Os geólogos já descobriram, acho que desde ali o início dos anos 2000, que, na verdade, em Caldas Novas tem uma falha geológica. Então, a água, ela desce pela falha geológica, e a gente sabe que quanto mais para o interior do planeta, mais quente é. Então, essa água lá no fundo da falha, ela aquece, a água quente sobe, ela acende, então a água quente vai subir, e aí vai empurrar a água fria para baixo, esquentando a água, né? Em Caldas Novas, Rio Quente, é uma região onde tem águas quentes naturais por conta de falhas geológicas. Mas essas falhas geológicas também provocam terremotos. Essas fraturas, né, elas movimentam também e gerando tremores. Perceba só, inclusive o que eu falei, né? O hipocentro também é chamado de foco. Então, ó, tem o hipocentro, o foco aqui, e aí o epicentro imediatamente acima lá na superfície gera o tremor por conta de falha geológica. Então, o Brasil tem tremores por falhas geológicas também. Aliás, curiosidade, né, de uma falha geológica famosa no Brasil, Salvador. Salvador tem lá a cidade alta e a cidade baixa, que nada mais é que uma falha geológica. Essa divisão entre as duas é uma falha geológica. Então, aí, uma curiosidade, tá? De falhas geológicas no Brasil. E aqui uma imagem, né? A cidade alta lá em cima e aqui embaixo a cidade baixa. Então, isso aqui, ó, é uma falha geológica. Terremotos no Brasil também acontecem, né, por acúmulo de energia reativa de falhas antigas, né? São as zonas sismogênicas. Então, aqui, ó, nós temos, né, as áreas, né, onde tem tremores, né? Os tremores mais fortes, mais fracos, né? E aqui, esses pontinhos vermelhos são os tremores mais recentes, né? Que são tremores causados exatamente por energia acumulada nas falhas geológicas que eu tinha comentado para vocês agora. Também acontece devido à movimentação da litosfera, movimentação das placas tectônicas, que elas podem sim se movimentar para cima ou para baixo, né? As placas elas não se movimentam só na horizontal, mas elas também se movimentam na vertical. Então, pode acontecer uma movimentação na vertical, para cima ou para baixo da placa tectônica, e aí isso vai causar também um tremor de terra, né? Como você pode ver aqui, ó, nessa imagem, eu vou colocar, tá, na descrição esse estudo aqui, né? Aí você vai poder ver, se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Um estudo de geologia. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, a crosta terrestre, né? Aqui a espessura de 40 quilômetros, né? E aí, por conta de um aumento aqui da rocha mais densa, essa rocha aqui do manto, né, litosférico, né? Essa rocha aumenta aqui e aí ela vai pressionar a crosta terrestre, porque ela vai aumentar. Então, vai pesar aqui para baixo, vai pressionar a crosta terrestre e essa pressão aqui, ó, vai envergar a crosta terrestre, como se fosse assim, a pressão vai pressionar, aí você consegue, vai quebrar aqui e nessa quebra, né, nessa fratura que vai ser gerada aqui, vai gerar também tremor de terras.
Então é como se fosse um peso constante nessa região, e esse peso constante vai envergando, 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 e ao contrário do ditado, vai quebrar, tá? Outro motivo de ter terremoto no Brasil, o relevo kárstico, o relevo de cavernas, perdão. Então, o relevo de caverna também pode gerar tremor de terras. A caverna vazia, ela pode desmoronar, e quando ela desmorona, gera tremor de terras. Porque você pode ver, né, que a caverna ela tem um grande vazio, né? Então, essas rochas aqui, elas podem desmoronar e provocar um tremor de terra também por conta das cavernas. Aliás, curiosidade, tá, para você sobre cavernas. Nós estamos vendo aqui, ó, estalactites e estalagmites. Quando você for lembrar de estalagmites, você vai ver esse G aqui, que é de grama. Grama fica embaixo, tá? Um estalagmite são esses dentes aqui embaixo da caverna. Os dentes de cima são as estalactites, certo? Tem o C de céu da boca. Então você vai lembrar que o estalactite é o céu da boca aqui da caverna. Perceba só, parece uma boca, né? E os dentes aqui. Isso aqui é rocha transformada, porque o relevo kárstico ele tem essa característica. A água das chuvas infiltra aqui no solo, e aí essa água da chuva vai passar pela rocha calcária. Perceba aqui, relevo kárstico é rocha calcária. E aí, essa água que vai passar pela rocha calcária, ela vai fazer uma reação química e vai se transformar meio que em uma rocha líquida. Mas essa rocha líquida, quando ela entra em contato com o ar, ela vai ter uma nova transformação, e aí ela vai endurecer novamente, só que ela vai endurecer no formato de pingos. Então essa rocha vai pingando, 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 e aí vai formando esses dentes, porque ela vai endurecendo aos poucos. E aí os pingos também vão endurecer aqui embaixo. Curioso, né? Parece uma vela, né? Como se estivesse pingando assim a cera da vela. Mudando um pouquinho do assunto, né? Enfim. Mas a caverna, esse nível freático aqui, esse lençol freático, ele pode desabastecer essa caverna, né? Por vários motivos. E aí a caverna vai ficar vazia e com o tempo ela pode sim cair e provocar um terremoto. Entendido? Então, terremoto no Brasil, pergunta, é possível? Sim, não é só é possível, como a gente viu no mapa ali, né, dos pontinhos vermelhos e azuis, não só é possível, como ele acontece com frequência, terremotos no Brasil. Mas são terremotos mais fracos, não são terremotos tão intensos quanto a gente vê em países, né, que estão em limite de placas tectônicas. No caso do terremoto no Acre, que aconteceu em janeiro de 2024, ele foi causado pela proximidade do Acre com a região de limite de placa tectônica, né, na região andina. Mas os terremotos no Brasil eles também podem ser causados, por exemplo, por falhas geológicas, movimentação da placa tectônica, né, verticalmente, né, ou até mesmo por uma caverna desativada que ela pode cair, né, e aí ela pode gerar tremores. E há outros motivos de tremores de terra, mas esses aqui são os principais. Principalmente, você vai lembrar da falha geológica, né? Assim, eu acho que é o mais importante para a gente lembrar de terremotos que acontecem dentro do Brasil mesmo, né? Sem, tirando, claro, né, os secundários, como foi o caso do Acre. Bom, caso você tenha entendido, peço mais uma vez que você dê uma moral para mim, deixe seu like e que você comente aqui, que me ajude a crescer esse canal, beleza? Obrigado pela sua companhia, se você chegou até aqui, né? E até a próxima.